Olá, olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live das terças-feiras. E hoje sobre o tema. Ora, vamos lá cá ver. Como ajudar mães cansadas a aumentar a autoestima. Olá, Ana, bem-vinda. E de facto, uma das frases que eu mais ouço é: estou cansada. E de facto, a pandemia só veio aumentar o cansaço e o desgaste físico e mental entre todos, no geral. Ainda mais agora na situação atual, com uma ameaça aí pelo mundo. Isto deixa-nos a todos também bastante cansados e as mães acabam por estar mais vulneráveis nesta situação, especialmente se forem mães com filhos pequeninos. E foi de facto a pensar nas mães que se sentem cansadas e muitas vezes que nem sequer pensam na sua autoestima que eu preparei esta live. E até ao final irei revelar algumas causas, formas de resolução desta questão e porque é que é importante resolver. Então, aqui a quem me está a assistir, eu gostava de perguntar o que é para si a autoestima, como é que é o cansaço que sente, e se já ouviu alguma coisa que abalou a autoestima. Por isso, a ideia é ser interativo para que eu também possa ir ao encontro das necessidades. Eu tracei sim aqui um roteiro, mas que pode ser melhorado. Então, a definição de autoestima tem a ver com um pilar muito importante, fundamental, aliás, na nossa vida, porque é a forma como nós nos olhamos e também cuidamos de nós. Está muito ligada à autoestima e o amor próprio. E, de facto, é isso que nos permite estar bem connosco e com os outros, que nos faz sentir bem na nossa pele. Basicamente é isso. E isto tem muito a ver com uma questão que é: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E gostava que me respondessem aqui. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? E se já me ouviram a fazer esta pergunta, façam de conta que nunca ouviram e respondam da forma que é real. Porque muitas vezes as pessoas dizem que a pessoa mais importante da minha vida é o meu filho, é o marido, é a mãe, é o pai. E se alguém responde isto, certamente as coisas andam mal por aí. A Ana diz: eu mesma. É isso. Mesmo sendo mães e mesmo sendo mães de crianças pequeninas, nós não nos podemos esquecer de nós. É muito importante nós colocarmos-nos sempre em primeiro lugar. Até porque o nosso filho, mesmo pequenino, ele vai se autorregular com as nossas emoções, com o que nós sentimos. E muitas vezes a criança, ela revela algum tipo de agitação porque nós estamos agitadas, porque nós estamos cansadas, porque nós não estamos a gostar daquilo que vemos ao espelho. E depois o espelho acaba por ser, o espelho do que está dentro de nós, acaba por ser quem está à nossa volta. Ok? E quando eu digo que a pessoa mais importante deveria, e sou, no meu caso sou eu, isto também alivia o peso de eu esperar que alguém ache que eu sou a pessoa mais importante para essa pessoa. E o que seria do mundo se cada pessoa
fosse para si própria a pessoa mais importante da sua vida. Certamente isto iria aumentar a responsabilidade de cada um pela sua própria vida e a responsabilidade por eu ser a pessoa mais importante na minha vida, tal como as outras pessoas devem ser as pessoas mais importantes na sua própria vida. Assim, quando eu não sou a pessoa mais importante na vida de ninguém, eu liberto o meu filho, o meu marido, a minha mãe, o meu pai, de me terem como pessoa mais importante. E assim estamos todos libertos. É claro que elas são pessoas importantes na minha vida, mas jamais poderão ser a pessoa mais importante da minha vida. Como é que é ouvir isto para vocês? Comentem, por favor, como é que é ouvir isto. Se faz sentido, se não faz sentido. E aqui há uma coisa importante que eu também quero falar, que é a diferença da criança para o adulto. E todos nós, adultos, temos uma criança de 5 anos dentro de nós. E cabe-nos a nós cuidar dela, porque ela precisa de ser cuidada pelo adulto. E o que é que será que essa criança vai sentir se eu disser que a pessoa mais importante da minha vida não é ela? Cá veio o Lucky dar um ar da sua graça. Ele vem sempre desligar, desfilar. A Ana diz, super sentido. Quando ouvimos que somos a pessoa mais importante na vida de alguém, fica pesado. É isso. E todos os dias, agora isto nem estava planeado, mas perante aquilo que tu acabaste de dizer, todos os dias eu vejo pais a dar os parabéns ao seu filho, porque faz anos, e às vezes são filhos pequeninos, a dizer que está de parabéns a pessoa mais importante da sua vida. E isso fica muito pesado para aquela criança, porque de uma forma inconsciente é como se aquela criança não pudesse sair dali, porque se ela sai, a mãe morre, entre aspas, ok? Porque é como quando nós transferimos a responsabilidade da nossa vida para outra pessoa, ainda para mais para uma criança, fica muito, muito pesado. Mas a maioria das pessoas não tem essa consciência, não é? E por isso é que todos os dias vemos esse tipo de publicações e não é nenhuma crítica, é uma constatação. E de facto é muito importante termos logo esta direção, não é? Eu preciso ser a pessoa mais importante na minha vida. Porque, tal como eu estava a dizer, na visão adulto e na visão criança, e em que todos nós temos uma criança, e que ela está mielinizada no formato do nosso corpo, por isso nós conseguimos ler a partir da análise corporal e fazendo esta leitura corporal, as dores que essa criança passou. Quando nós dizemos que ela não é a pessoa mais importante na nossa vida, não é? O que é que ela vai fazer? No fundo, a nossa criança interna, ela vai fazer birra e vai dizer, também não te vou ajudar a amar-te, porque tu também não me amas. E então a primeira coisa a fazer
para, no fundo, construir a autoestima, é haver esta conexão verdadeira com a minha criança, comigo mesma, e construir uma mulher ou um homem, porque também tenho aqui homens a assistir. Aqui o tema da live é para mães, mas que serve para todos, ok? E eu vou explicar porque é que para as mães é ainda mais importante. Porque no fundo é necessário construir uma mulher que não tem nada a ver com a sociedade, com a família, que não tem que ser isto ou aquilo para satisfazer o desejo dos outros. E muitas pessoas acham que para serem amadas, elas precisam de ser o estereótipo físico de quem é linda para as revistas, para os modelos, para as novelas, para aquela sociedade. E a verdade é que o conceito de beleza ao longo da sociedade também muda, não é? E quero dizer que sinto muito, porque há pessoas bonitas para todos os gostos. Existem homens que detestam mulheres magras, mulheres gordas, pessoas que pintam o cabelo, que acham bonito, a pessoa estar com o cabelo branco, e está tudo bem. Não há problema nenhum. O mais importante não é o que eu vou fazer para agradar o outro. É como eu me sinto quando eu me olho no espelho. E como é que se sentem quando se olham ao espelho? Será que eu me sinto bem com madeixas ou com o cabelo branco? Ou que me sinto bem com o corpo que eu tenho? Eu fiz algumas questões nos meus stories esta semana e tenho também esses resultados para divulgar. Então, se eu quero melhorar alguma coisa, eu também preciso de correr atrás disso e, ao mesmo tempo, contar com a minha criança interior para me ajudar a alcançar esse objetivo. E aí é muito importante tirar o estereótipo do tipo de beleza. Por exemplo, na antiguidade, a mulher magra era considerada uma mulher doente. E as pessoas ficavam longe delas porque achavam que podiam ter lepra ou alguma doença que consumia o seu corpo. Havia este entendimento. E as mulheres, entre aspas, bonitas para casar, eram as mulheres mais robustas. Quanto mais dobrinhas elas tivessem, era sinal que mais parideira seria e mais procurada para casar. Enfim, era uma questão da sociedade. Mas isto é tudo para esquecer. Só trouxe aqui alguns exemplos. Para quê? Para sermos bonitas para nós mesmas. Para realmente olharmos ao espelho e dizermos assim, eu gosto de quem eu estou a ver. Porque quando eu me amo, eu partilho a sensação de me amar com quem está perto de mim. E vai ser leve. Eu partilho o meu amor com outras pessoas. Eu não dependo das outras pessoas para me amar e para me fazer feliz. E aí sim, sentimos uma liberdade enorme de viver sem ter que corresponder à expectativa de ninguém. E depois há aqui algumas pessoas que me dizem assim, Isabela, mas isso não é egoísmo? Então, a diferença entre amor e egoísmo é muito diferente. Amor próprio é cuidar de si mesmo, é atingir os seus objetivos, é evoluir, é seguir a sua missão, é seguir os seus valores de vida, os seus. Enquanto que egoísmo é ter vantagem pessoal sobre os outros, é manipulação, é jogo de poder, é abusar do outro nas relações, é ficar no triângulo dramático, a fazer-se de vítima para conseguir a atenção ou o amor dos outros. Isto é egoísmo. Ninguém é responsável pelo teu amor próprio. Ninguém é responsável pelo meu amor próprio a não ser eu. E isto é libertador também. É libertador porque só eu posso cuidar de mim. Eu sou responsável
por cuidar de mim. E eu não consigo convencer ninguém de que a pessoa é linda e maravilhosa se ela não se achar linda e maravilhosa. Por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Porque a visão que a pessoa tem de si própria é dela. E se ela não olhar para isso, se ela não se aprender a amar, não adianta. Não adianta vir quem quiser dar os elogios que quiser, não vai adiantar. Então, esquece o amor egoísta e começa a olhar para o teu amor próprio. E eu tenho a certeza que têm muitos valores aqui, que muitas vezes colocam debaixo do tapete, não correm atrás e vão a correr atrás de algo que não são. E depois acontece aquilo que acontece muitas vezes, as pessoas chegam até mim completamente perdidas de si. Porque o pior que pode acontecer não é perdermos alguém, é perdermos-nos de nós mesmas. E porquê que é importante cuidar, ou as mães se cuidarem e não se esquecerem de si? Porque a origem do nosso amor próprio e depois isto acaba por repetir-se com os nossos filhos. A origem do amor próprio vem do primeiro amor que nós tivemos na vida. E o primeiro amor que nós tivemos na vida foi a mãe. A mãe, que é o espelho. A mãe, que é o reflexo de quem nós somos. Se uma mãe pegar num filho todo deformado e disser que lindo que tu és, meu filho, mas que criança mais linda, tu és diferente dos outros, mas como tu és bonita. A criança teria ficado com o seu software, entre aspas, com aquilo que ela ouviu, com a imagem de que ela é bonita. E mesmo deformada, ela iria olhar ao espelho e ia dizer: uau, como eu sou bonita. A Ana diz: por isso é que ninguém tem amor próprio. Ninguém é uma palavra forte, mas de facto nós esquecemos-nos, nós perdemos-nos no meio da confusão da vida, não é? Porque muitas vezes, e o que acontece com a autoestima, especialmente na adolescência, se as mães não cuidam delas mesmas, muitas vezes eu ouço as mães a dizerem coisas más sobre elas próprias, não é? Que se enganam em alguma coisa e dizem: ai, como é que eu sou burra, ai, eu sou isto, ai, eu sou aquilo. E uma coisa é nós estarmos ou errarmos, e é normal, mas ninguém é. Quando alguém diz que é, está a assumir isso como a sua identidade. E isso não é verdade, ok? Só que isso, de uma maneira muito inconsciente, passa para os filhos. Por isso não é incomum encontrar mães que começam a cuidar de si, a olhar mais para si, e automaticamente os filhos começam a fazer igual. A gostar mais deles, a cuidar mais deles. E por isso é que é importante este cuidado da mãe, porque a mãe não é só mãe. A mãe precisa de ser mulher, precisa de ser esposa, precisa de ter outras funções. Ela não tem que, mas ela precisa para estar em equilíbrio. E é essa perda das funções, quando ficam demasiado apegadas a uma função e a função mulher é esquecida, que os problemas de cansaço e autoestima vêm. Ok? É por aí. Então, voltando ainda àquela criança. Aquela criança, quando olha ao espelho, ela diz: uau, como eu sou bonita, mesmo estando deformada. Porquê? Porque a mãe falou que ele era bonito.
Então é a mãe que imprime em nós se nos sentimos ou não bonitos. E depois, quando a pessoa começa a olhar nas outras pessoas, ela fala: olha, eles são tão diferentes de mim. E ver o diferente como bonito acontece quando temos uma referência boa de autoestima. E a maioria das mães faz uma impressão positiva. E que bom que faz. Mas acontece que o ser humano, ou embora, lá está, mas depois, isto é que é. Mas há outras que colocam uma cara e dizem: nasceu com olhos azuis, eu queria que tivesse os olhos verdes. Não nasceu homem, eu queria que tivesse nascido um homem. E há mães que de forma inconsciente acabam por imprimir na criança que ela não é bonita o suficiente. E a mãe, que é o primeiro espelho do filho, isto de facto é muito importante. Então, uma das coisas que eu gostava muito que se levassem só isto desta live já iria valer a pena, é pensarem assim: o primeiro espelho do filho é a mãe. Por isso, que espelhos é que nós queremos ser para os nossos filhos? Ok? Porque agora nós somos adultos. Agora nós somos adultos, nós somos responsáveis por sermos também a nossa mãe. Não temos que ir lá atrás pedir justificações. Agora compete-nos a nós, a partir de agora, o que fazer. E precisa de haver respeito ao filho e não criar um projeto daquilo que a mãe queria que ele fosse. Porque, de uma forma consciente ou inconsciente, esses desejos, muitas vezes secretos, podem causar problemas mais tarde. Mas amar o filho, cá vem o leque outra vez, por aquilo que ele é. E se ele nascer com algum problema diferente, dizer: não tem problema, filho, eu amo-te assim mesmo porque tu és lindo tal como és. E se a mãe faz isto, não tem problema nenhum. Ok? Muitas vezes o que acontece é que há muita comparação, não é? Por exemplo, há uma história de uma menina que nasceu sem uma mão. E aquela criança, ela adaptou-se àquela situação. Ela tinha uma mão, não tinha a outra, e para ela era tranquilo. Mas quando ela tinha cerca de 10, 12 anos, os pais levaram numa clínica para fazer uma prótese e ela nunca se adaptou à prótese. E chegou uma altura que ela teve uma conversa com os pais e disse assim: olha, vocês fazem assim tanta questão que eu tenho uma prótese na minha mão, da mão que eu não tenho. Os pais: não fazemos questão, achamos que era melhor para ti. Mas aquela criança disse: não, eu vivo muito melhor sem esta prótese, porque ela só me está aqui a incomodar. Então, para quem é que os pais verdadeiramente estavam, se calhar, a fazer aquilo? Será que era mesmo por causa da filha? Porque se fosse, se calhar era importante ter-lhes perguntado antes, não é? Ou seria por causa dos olhares que certamente aquela filha recebia, mas que ela estava na boa. Então, muitas vezes é de facto muito importante termos esta consciência. Porque o amor, quando é para agradar a mãe, ele é um amor condicionado a ser aquilo que a mãe quer. E o amor não pode ser assim. O amor da mãe pelo filho deveria, ou é, um amor incondicional. Porque o filho não pediu para nascer assim. O filho é consequência do que aconteceu no encontro do amor do casal. E às vezes na natureza pode sair diferente. E está tudo bem.
Então, voltando às perguntas que eu fiz nos meus stories, quem respondeu, muito obrigada. E sobre o cansaço, eu recebi respostas de pessoas que estavam com cansaço físico, mental. Tive alguém que respondeu: sou eu que dou conta de tudo, até no trabalho acumulo imensas tarefas. E tive também pessoas que me disseram: muitas vezes eu antecipo as necessidades dos outros e disponho-me logo a ajudar. Seja família, vizinho, seja colega de trabalho, qualquer pessoa. Então, muitas vezes, isto é uma questão. Quando nós estamos demasiado cansadas, pode haver dentro do nosso sistema automático, nós vemos uma situação para fazer e o nosso automático é muito mais no fazer no que do pedir ajuda. E quando nós fazemos e não pedimos ajuda, nós estamos a sobrecarregar-nos. E podemos nos sobrecarregar tanto que podemos adoecer, inclusive. E muitas vezes de onde é que isto vem? Vem porque nós crescemos a acreditar que temos que ser capazes de fazer tudo, de ser perfeitas, de não precisar de ninguém. E precisamos de aprender que podemos ser e fazer muita coisa. Mas isso não significa que não precisemos também de uma pausa ou da ajuda de outras pessoas. Além disso, o cansaço, quando me falam que estão muito cansadas, eu pergunto como é que corre a vida íntima. E a vida íntima, eu espero que o Instagram não me desligue, mas estamos aqui entre adultos e a vida íntima está muito ligada com o prazer na vida e o prazer na cama, literalmente. Então, se eu não tenho nem sequer prazer na minha vida, ou se não tenho prazer na cama, o cansaço vem. E muitas vezes por sobrecarga de tarefas, e a sobrecarga de tarefas afeta a libido, que é energia sexual e de vida, e este é um dos maiores bloqueios que as pessoas têm quando vem esta sobrecarga. Então, que solução é que eu posso dizer para quem tem este cansaço, esta sobrecarga de tarefas? Fazer uma lista de coisas que precisa de fazer, por exemplo, depois de chegar à casa do trabalho. Vamos imaginar. E escrever quais é que são as coisas que gosta de fazer, quais são as coisas que detesta fazer e o que é neutro. Contabilizar o número de tarefas e o tempo que gasta a fazê-las. E o casal é suposto estar para colaborar. Quando um precisa de ajuda, é necessário pedir ajuda ao outro. E as tarefas que detesta fazer, é importante pedir ao marido para as fazer. Ou, se o marido não quiser fazer, contratar alguém para fazer. E se não tiverem dinheiro para contratar alguém, isto é um motivo a mais para trabalhar mais ou para conquistar mais dinheiro, para terem mais tempo juntos. Para quê? Para passarem a ter mais tempo. E aqui é muito importante também perceber se esta sobrecarga de tarefas tem a ver com uma necessidade de controlar tudo e de fazer tudo. Porque esta necessidade, de facto, ela destrói-nos. E abdicar da necessidade de controlar tudo
e de só focar nas coisas que é preciso fazer, tentar desfrutar mais, tentar descansar mais. A maioria das pessoas que eu atendo não se permitem descansar. Se eu perguntar que atividades prazerosas gostas de fazer, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em me dizer. Então, é este exercício que também deixo para fazerem, porque isto vai melhorar muito ou vai diminuir muito este estado de cansaço e vai começar a melhorar a autoestima, porque vai começar esta energia também a mexer dentro de nós, esta energia de vida. E permitir ter momentos do casal ou em família e em sítios diferentes, fazerem coisas diferentes, porque a rotina mata qualquer pessoa. E de facto nós precisamos de novidade, precisamos de viver com mais prazer. Faz sentido o que eu estou a dizer? Alguém se identifica aqui com alguma situação? O cansaço físico e o cansaço mental está muito ligado um ao outro, porque corpo e mente são uma coisa só. E, de facto, o corpo mostra exatamente o motivo pelo qual a mente também está cansada. Então, uma análise corporal traz essa clareza toda. E eu tinha outra caixinha e podem colocar, podem comentar aquilo que se faz sentido, se não faz sentido, o que eu disse, querem acrescentar alguma coisa mais. Porque eu perguntei o que é que já ouviste que afetou a autoestima. E falaram-me em duas coisas: críticas e preconceitos. Então, críticas do tipo: és tão lento a fazer as coisas, eu não percebo porque é que tu és tão lenta ou tu és tão rápida a fazer as coisas. Olha, essa era uma das discussões que eu tinha cá em casa com a minha filha. Porque ela era extremamente rápida a fazer as coisas, eu era muito mais lenta e eu estranhava, eu achava que ela não estava a fazer as coisas bem feitas. E ao contrário dela, para mim era igual. Ela não entendia porque é que eu precisava demorar tanto tempo. Mas era de facto o meu ritmo, porque eu atento aos pequenos pormenores. E há até profissões em que estar atento a esses pormenores é muito importante. Mas se ao lado nós temos alguém que nos está ali a pressionar, porque tem que ser mais rápido, não percebo porque é que levas tanto tempo, isso vai causar tensão. Isso vai achar que nós temos defeito. E não, são formas de funcionar. Que quando nós tomamos conta dessa forma de funcionar, nós blindamo-nos. E a nossa autoestima fica lá no topo. Porque nós sabemos exatamente aquilo que somos. Ana diz: comentários desnecessários em relação ao tipo de cuidados que queres dar ao teu filho. Ui! Boa, Ana. Obrigada por teres falado sobre isso. As mães realmente... É complicado. É muito complicado. É muito complicado ser mãe no sentido das construções sociais. Porque o que se sabe agora, em termos até da neurociência, é relativamente recente, não é? Tem menos de 100 anos. E muitas vezes aquilo que nós ouvimos e repetimos, nós achamos que é certo. Não é? Por isso é que ninguém nos diz, toda a gente nos diz que temos de tirar um curso para termos uma profissão, para isso, não é? Mas para ser pai e mãe, que são as funções mais importantes de um ser humano que está a ajudar um outro ser humano a crescer, ninguém diz que é preciso ensinar, não é? Que é preciso aprender. A Ana diz: é o mais cansativo de ser mãe. Ok, mas se tu sabes que aquilo que estás a fazer está fundamentado em algo que tu sabes que é saudável para o teu filho, que tu sabes que é o melhor que lhe podes proporcionar, faz ouvidos mocos.
A verdade é que eu também fui daquelas crianças a quem mandavam calar o choro. E agora eu sei a importância de chorar. Uma criança, ela não sabe comunicar. Ela comunica pelo choro. E é importante a mãe acolher o choro. E às vezes e validar. E dizer, pois é, tu estás triste por isto ou por aquilo, por alguma situação que aconteceu. Mesmo que esse choro incomode as outras pessoas. Há muitas pessoas que ficam muito incomodadas com o choro de uma criança. Mas é a forma dela comunicar que alguma coisa não está bem, que alguma necessidade não está a ser atendida, seja de sono, seja de fome, seja de precisar de trocar a fralda, seja porque tem uma etiqueta, seja porque está cansada. Mas acolher é o que nós precisamos de fazer e não deixá-la chorar sozinha à espera que ela se cale. E a verdade é que há muita gente que ainda faz isso, que é muito cruel. Agora eu sei que é muito cruel, mas eu tive profissionais a recomendar-me fazer isso com a minha filha. E eu achava que eu podia acreditar, que eu podia confiar neles, não é? Porque eu não sabia. E de facto, ali no primeiro ano de vida, a criança vai chorar muito. É normal, ela está a formar o traço de caráter oral. E o traço de caráter oral, ele vai sentir muito a dor do abandono, porque é a fase em que a criança tem um vínculo muito forte com a mãe. Então, imaginem o que é deixar uma criança a chorar num berço. Ela vai se sentir completamente abandonada. Aliás, e isso é o que está na base do desenvolvimento de muitos vícios relacionados com tudo o que está na boca. Seja comer demais, seja o cigarro, seja beber demais. Porque é como se isso fosse tentar preencher aquele vazio. E muitas vezes a mãe não fez isso por mal. Fez porque alguém disse que era assim que deveria fazer. Mas quando nós temos noção que aquilo que estamos a fazer é o correto para o nosso filho, está fundamentado cientificamente, não temos que ter medo disso. Embora há muitas mães com medo de errar, eu tive aqui também alguns feedbacks relativamente a essa insegurança que eu vou falar já. Então, relativamente às críticas, eu recebi muitas críticas. Na adolescência eu sofri muito bullying porque diziam que eu tinha a boca torta. E tenho, se repararem, o meu sorriso é torto. E agora eu sei que é isso que me faz ser extremamente persuasiva. São características. Ninguém deveria ser criticado por ter a pele de cor diferente, por ter o cabelo de cor diferente, sei lá, por ser magro ou ser muito magro. E daí tive alguém que me disse que lhe chamavam de Olívia Palito, ou porque o outro tinha cara de porco, ou sei lá, isso dói, isso faz feridas na alma. Mesmo que às vezes a pessoa ou a criança passa de conta que não. E que depois vai-se continuando a repetir enquanto nós somos adultos e continuamos a ser adultos, não é? Outro tipo de situação são os preconceitos, ou, por exemplo, a homossexualidade, ou até o tipo de cor diferente. Quantas vezes me perguntaram se a minha filha era adotada só porque ela tinha a cor diferente de mim? Uma coisa simples. Simples, mas a verdade é que se nós, como mães, não mostramos aos nossos filhos que o diferente pode e é bonito, tal como é, eles vão aprender que não é. E o que nós vemos depois são apenas evidências. Ok? Eu perguntei também sobre situações de insegurança e de medo.
Tive pessoas que me falaram que sentiam insegurança quando atacados, que as críticas geravam insegurança. Então, quando a pessoa parece que nunca se sente boa o suficiente e que tem que fazer mais e mais, e mais e mais e mais, e parece que está sempre a provar alguma coisa e às vezes nem sabe bem a quem, é claro que isso cansa. Cansa muito. E um receio que também falaram aqui foi o receio de fazer tudo errado numa relação amorosa ou com os filhos. É possível que sim, mas quando nós conhecemos relativamente aos filhos as fases do desenvolvimento, o que esperar em cada fase, as nossas expectativas ficam completamente alinhadas. Se nós tivermos as expectativas alinhadas, nós vamos estar preparados para lidar da melhor forma ao longo das etapas de desenvolvimento do nosso filho e sabemos exatamente aquilo que ele precisa em cada fase. E isso vai nos dar muita segurança e muita confiança e muita tranquilidade, porque em cada fase nós até podemos arranjar mais tempo para nós descansarmos. Porque em cada fase um filho precisa dos pais de forma diferente. E à medida que ele cresce, ele vai precisando cada vez menos. Porque a natureza está muito bem feita e, de facto, o caminho natural da vida é o filho crescer e ir afastando-se do ninho. E ele faz isso estando preparado e motivado para avançar, para descobrir o mundo e para fazer as suas descobertas. Às vezes os pais tentam impedi-lo de avançar, mas quando o incentivam, estão a fazer o melhor trabalho possível. E é isso que eu também tenho em todo o acompanhamento que faço com os pais e com os filhos, e que só com uma análise corporal dá por logo para perceber exatamente onde é que estão os pontos de conflito. E numa relação amorosa é igual, porque muitas vezes nós estamos numa relação amorosa e não nos conhecemos, não conhecemos o outro. O nosso jeito de pensar, nós achamos que é único e queremos que o outro pense da mesma maneira. E depois o pensar, o sentir e o agir ficam ali desencontrados. Se desencontram, vai haver conflito. E de facto, a forma mais clara, mais rápida de ter clareza sobre isso é também através de uma análise corporal. E a parte do corpo que a pessoa não gosta. Aqui foi tudo unânime, as respostas foram iguais. Que foram sobre a barriga. Então, certamente quem é mãe, e eu tenho aqui, se procurarem, tenho uma live que eu fiz sobre o abdômen. O abdômen nunca mais será o mesmo, e eu convidei uma amiga para falar sobre isso, que ela ajuda mulheres de facto a recuperar o abdômen em casos bastante específicos que podem acontecer após a gravidez. Mas no caso de uma das pessoas que falou mais até sobre a barriga, muitas pessoas só colocaram barriga, mas uma das pessoas colocou com os pneus porque fica gordinha. Então, quando as pessoas ficam mais gordinhas, isto também é uma evidência de um traço de caráter na dor. Muitas vezes há 3 traços que podem estar na dor, mas se a barriga for assim mais molinha, mais flácida, é o traço oral, que sofre a dor do abandono. E é aí que o corpo mostra aquilo que acontece na nossa mente. Por isso, a pessoa está a sentir-se sozinha, ela precisa de ter um movimento para não se sentir tão sozinha. Seja chamando umas amigas para conversar, para ir tomar um café, um chá, pôr a conversa em dia. Isso são coisas que fazem pessoas com o traço oral emagrecerem sem darem conta. Mas depois há aqueles pneuzinhos que são normais e que podem acontecer e até se tornam bastante sexys, dependendo da forma como nós olhamos para eles. Por isso, o exercício de nos olharmos ao espelho é muito importante.
E relativamente ainda à questão dos filhos. As mães recebem muitas críticas, por exemplo, quando tem um filho mais magrinho, porque há mães que dizem assim, ui, esta mãe não deve alimentar o filho porque ele é tão magro. E depois a mãe fica ali a insistir para o filho comer, mas não há meio dele engordar, porque de facto há traços de caráter que não engordam, especialmente o que se forma na altura da gestação. E porquê? Porque a energia vai toda para a cabeça e essas crianças são extremamente inteligentes, mas muito caladas. Elas são muito caladas, muito na delas, muito mentais, muito lógicas. E às vezes elas até se vão esquecer de comer. Só que muitas vezes, por causa da pressão que as mães ouvem, porque o filho é muito magrinho, então a mãe está ali a insistir quase que ele coma por favor. E isso vai gerar stress no relacionamento e na própria mãe, não é? Porque muitas vezes nós sofremos tanta autocobrança e essa autocobrança ela só vai gerar tensão. E a tensão é inimiga do relaxamento e da capacidade que nós temos de pôr esta energia de vida dentro de nós a vibrar e a ajudar-nos a ter esta disposição para viver a vida de uma forma muito mais prazerosa, muito mais leve, com menos motivos para estarmos cansadas e com mais motivos para olhar no espelho e gostarmos daquilo que estamos a ver. E para isso é muito importante estarmos blindadas. E este blindado vem muito de tudo aquilo que nós nos permitirmos fazer. Porque muitas vezes este excesso de cansaço ou a sobrecarga de tarefas faz com que dentro de nós a nossa energia, que deveria ser a energia masculina e a feminina, que são dois polos, não é? Num casal, há um dos elementos tem mais energia masculina, o outro elemento tem mais energia feminina. Só que muitas vezes está tudo trocado. Porque a mulher que não se permite descansar, que não se cuida, ela vai para um polo completamente oposto. Ela fica com muito mais energia masculina e fica também com uma energia feminina tóxica. E isso é apenas uma evidência. Então, quando ela fica mais agressiva, com as emoções muito mais alteradas e com muito fazer, com muita autocobrança. E isto são só evidências e é muito importante estar atento. Então, como forma de resumo, e para terminar a live, por isso se alguém tiver alguma pergunta para colocar, coloque agora. É muito importante permitir-se cuidar-se em primeiro lugar. E eu já falei muitas vezes nas lives, se calhar já me ouviram falar muitas vezes, do exercício do avião. Quando nós vamos no avião e nos falam que se ele entrar em pressurização, cair a máscara, a primeira pessoa que nós colocamos é em nós próprios. E só depois vamos ajudar alguém. Porquê? Porque mesmo que tentemos ajudar alguém primeiro, imaginemos que é uma criança, se nós formos ajudar primeiro a criança e ela sobreviver, se nós não formos a tempo e se nós morrermos, a criança também morre, porque ela não consegue sobreviver sem um adulto. Então é muito importante sermos a nossa prioridade. Este é o primeiro ponto. Eu trouxe alguns exercícios de autocuidado, coisas muito simples, muito básicas. É importante ter tempo de exercitar a mente, 10 minutos, 15 minutos por dia. Como? Com uma meditação. E no YouTube há tantas, de forma gratuita, que nos ajudam imenso.
ou com uma boa leitura. Aproveitar, ler 15 minutos de um livro e, por exemplo, a apanhar sol na varanda, porque o sol vai estimular o corpo, vai ajudá-lo a produzir vitamina D, embora esteja provado que o sol nós não temos sol suficiente para isso, é muito importante apostar também na suplementação, mas estar ao sol é muito importante, caminhar também é muito importante na natureza, beber água ao acordar também é bom para limpar o corpo, colocar o corpo em movimento, seja com uma dança, seja com um movimento de espiral, seja abanando a anca. Há várias formas que nós podemos pôr a nossa energia aqui a ondular, porque ela é ondulatória. Ter uma rotina de cuidados do rosto também é muito importante, porque a nossa pele é o que dá a cara por nós todos os dias, né? E a primeira boa impressão de alguém é com o rosto, né? Quer queiramos, quer não, tendo máscara ou não. E tomar uma suplementação para aumentar a energia e reforçar o sistema imunitário. Isto também eu recomendo já há muito, muito tempo. Mas essencialmente conhecermos, cuidarmos das nossas emoções. Não virmos o choro como algo errado. É preciso chorarmos. É preciso permitirmos-nos, porque o choro muitas vezes vem numa onda. Ai, eu quero chorar, chorar. Bom, chora tudo e a onda vai embora. E quando ela for embora, nós até raciocinamos melhor. E fez sentido esta live, gostava de ter o vosso feedback aqui. E essencialmente é muito importante estarmos atentos, centradas e deixar as responsabilidades para quem as tem. Perante o impulso que muitas de nós temos de ir acudir a alguém e às vezes colocamos-nos a nós em segundo plano, perguntar, mas será que isto é mesmo responsabilidade minha? Ok? Fazer esta pergunta, tentarmos, porque eu sei que o modo automático é muito forte. E quero deixar uma última frase para todas que estão aqui a ouvir-me, que é: aceito experimentar a vida sem tanto controlo. Quando nós controlamos apenas quem nós somos, porque só isso é que nós conseguimos controlar, é uma energia que nós poupamos. Porque tentar controlar tudo o que se passa à nossa volta é muito desgastante. E isso acaba por nos destruir. E só para terminar, eu queria vos dizer também que eu já fui uma jovem tímida, envergonhada, calada, sentia-me muito feia e tinha dificuldade em pedir ajuda. Eu procurei soluções para me compreender e esta busca levou-me por vários caminhos do desenvolvimento pessoal e humano, onde fui-me descobrindo e encontrando. Atualmente, sinto-me uma mulher bonita, confiante, feliz, em paz, realizada pessoal e profissionalmente. Mas isto nem sempre foi assim, isto foi um longo caminho. Mas se depender de mim, vai ser mais fácil para outras pessoas. Neste momento eu vivo cada momento e aproveito o melhor de cada um. Sei que sou um ser único, com características únicas e sinto-me muito bem em ser assim. Descobri que a timidez, a vergonha e a dificuldade em pedir ajuda não são defeitos. São apenas formas de funcionar. Automáticos, modos automáticos e muito inconscientes. Mas que a partir do momento em que tomamos consciência deles, podemos fazer diferente, para não nos sobrecarregarmos tanto.
E com o propósito de melhorar a autoestima a 360 graus. Em 360 em toda a parte do ser humano, de uma forma holística, ok? Não é para mudar nada, é só para conseguirmos abarcar tudo isso e descobrirmos as pessoas únicas e maravilhosas que somos e conhecermos-nos tal como somos. Eu vou organizar um desafio que chamei de autoestima inabalável. É um desafio que vai acontecer num grupo privado no WhatsApp. Vão ser 10 dias de desafio para elevar a autoestima e o autoconhecimento a um novo patamar. E vai haver um prémio no final para quem vencer o desafio. As vagas são limitadas e se desejarem já garantir a vossa vaga para entrar no grupo, podem fazê-lo a partir do link que está na minha bio do Instagram. Para já o grupo está fechado. Eu irei anunciar em breve quando é que o desafio vai começar. Será em março, o mês dedicado às mulheres, para de facto podermos restaurar o sermos mulheres, a saber desfrutar mais da vida, a sentirmos-nos menos cansadas e com a autoestima elevada de uma forma blindada. Ok? Por isso, a quem fizer sentido, pode entrar já no grupo. Depois, quando entrarem, eu irei fazer uma aula inicial para explicar melhor como é que vai funcionar e quem quiser identificar-se poderá continuar. Por isso, por hoje, despeço-me. Espero que tenham gostado destas orientações e qualquer questão, não hesitem em mandar-me uma mensagem. Então, uma boa noite a todas, um beijinho grande e até breve.